sejam muito bem-vindos ao podcast Liderança Integral, que é o podcast que promove a evolução das pessoas e das organizações. Eu sou a Sabrina Moreira. Eu sou José Vicente. E eu sou o Paulo Cruz Filho. Nós três somos sócios na Integral Works, que é uma empresa que promove essa evolução da cultura organizacional da tua empresa. A gente transforma resultados para uma cultura de alta performance. E a gente resolveu criar esse podcast justamente para compartilhar todas as infinitas possibilidades que a abordagem integral, que é o centro aqui da nossa metodologia, pode causar, pode transformar aí na tua empresa e na tua vida, né? Porque, afinal de contas, a abordagem integral é algo que impacta diretamente a nossa vida como um todo, por sermos seres integrais, né? Então, não vamos separar as coisas. Legal, gente. Bom, eu tô gostando muito dessa série que a gente criou, né? Que a gente tem o episódio 3 da série que a gente criou sobre as 5 atitudes do líder integral. E vocês, gente? Para mim tá espetacular, assim, porque quanto mais, e faz tempo que a gente trabalha com as atitudes, né? Mas quanto mais eu tenho a experiência de estar junto e a gente explorando as atitudes, mais incrível fica. Exato. Vai se atualizando. Nossa. Exato, novos insights, né? A gente ainda mais, né, tivemos a presença com convidados, né, um super convidado, né, o Alan Costa. Eu acho que isso também trouxe muitos insights. Né, enriqueceu bastante, né, o nosso último episódio. Foi demais. E eu acho que teve uma coisa muito legal, né? Que eu acho que o nosso último episódio já deixou a bola meio quicando, né? A Sabrina fechou ali, né, de maneira bastante interessante, deixando a bola quicando para essa nossa próxima atitude, para a atitude de integridade. Eu acho que isso foi um ponto super relevante aí. Legal. Então hoje é o terceiro episódio dessa série. É o 6º episódio do nosso podcast, mas é o terceiro episódio a respeito das 5 atitudes do líder integral. E dentre as 5 atitudes do líder integral, a gente já falou sobre propósito, que foi a primeira. A gente falou sobre accountability com o Alan Costa, que foi o episódio passado. E hoje a gente vai falar sobre integridade, que é esse tema tão autoexplicativo, né? Quando a gente fala de líder integral, obviamente ele tem que ser íntegro, mas o que isso quer dizer, né? Quais são os pormenores aí desse conceito? E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Mas, então, nos procure lá no Instagram. Inclusive, o tema que a gente vai tratar hoje é um tema que é muito questionado, né? Muito demandado da gente nas mentorias, nas consultorias, nos treinamentos, nas palestras, que é essa questão do que é integridade, né? Nessa nossa jornada de responder a perguntas que vocês colocam aqui pra gente, a gente selecionou um bloco de perguntas sobre isso, que a gente já recebeu na nossa história de trabalho, e a gente vai responder várias aqui, na verdade. A gente vai estar respondendo vários questionamentos sobre o que é integridade, como eu aplico e o que não é integridade, enfim, né? Mas, lembrando, à medida que você for assistindo e for tendo os insights ou as questões, mas né, como é que eu aplico na minha vida? Isso é integridade? Eu tenho essa dificuldade? Já aproveita, já manda pra gente no e-mail, manda ali, segue nas redes, escreve nas redes pra gente, né? Então, no Instagram, @integralworks_, dá um subscribe ali no YouTube, escreve no YouTube, vai no nosso site www.integralworks.com.br ou também manda WhatsApp, manda e-mail, o que você tiver, né, pra gente poder ajudar você a entender como que eu realmente trago isso pra minha vida prática. Ou seja, não guarde com você a sua dúvida ou seu insight, divida com a gente. Se ele surgiu ouvindo a gente, né, divida com a gente pra gente poder enriquecer essa discussão aí. Muito importante. Legal. Muito bem, então, integridade, gente, surgiram, né, como você falou, ao longo aí das consultorias e todo esse tempo de atuar com palestra, com consultoria, tratando sobre esses assuntos, surgem muitas questões, né, então eu vou começar com uma delas aqui para a gente conseguir já trazer para o conceito, né, para a definição e com isso dar largada aí no nosso tema, que é o seguinte: como que a gente define integridade nesse contexto de liderança e de negócios? Primeiro, tem como tirar do contexto, né? A gente é ser integral, então é uma coisa só, enfim. Como que a gente traz isso para dentro do trabalho, da liderança, dos negócios? Legal. Então, assim, eu acho que é importante, primeiro, tem o contexto, sim, existe contexto, mas a integridade transcende negócios, né? Ela está permeando a questão de todas as facetas das nossas vidas, assim
como tudo que a gente está falando aqui, né? Então, estamos falando de liderança integral, tudo aqui não está relacionado somente com o mundo dos negócios. Mas no mundo dos negócios, especificamente, eu vejo que a integridade tem um papel fundamental e é muito confundida. As pessoas tendem a confundir muito, especialmente a integridade anda muito junto com a autenticidade, né? São dois termos que andam juntos. Né? Mas, já assim, conta para nós o que difere uma coisa da outra. Exatamente. Então é super importante a gente começar por aí. Vamos lá. Integridade. Tem uma definição, quando a gente busca uma definição até de dicionário, né? Uma definição mais abrangente, a gente vai encontrar que a integridade tem a ver com você atuar de acordo com os seus valores. Ou seja, você age de acordo com os seus valores. E aí isso já puxa uma outra questão fundamental, que aí pega aquele um termo em inglês que eu acho assim crucial em gestão de negócios hoje, que é o famoso walk the talk. Né? Então, assim, não somente, né, eu ajo de acordo com meus valores, mas eu ajo de acordo com aquilo que eu prego, né, que eu digo que é importante, né, que eu digo que é a maneira mais adequada, correta de agir, né, e eu ajo de acordo com aquilo. Então, não existe uma dissonância, não existe um conflito entre aquilo que eu prego, aquilo que os outros, né, que eu digo que os outros deveriam fazer e aquilo que eu efetivamente faço. Uhum. Né? Então, a integridade fundamentalmente tem a ver com isso. Mas e a autenticidade? Né? O que a autenticidade tem a ver com a integridade? De uma maneira geral, a autenticidade é um reflexo comportamental mesmo da integridade. Tá certo? A pessoa que está agindo de maneira íntegra, e veja, ela é íntegra com ela, né, com os valores dela, né? A pessoa que está agindo dessa forma, ela está passando a autenticidade. Ok? Ela está passando a autenticidade. Então, a autenticidade é um reflexo comportamental de uma atitude de integridade. Ou você sendo íntegro, você consegue se mostrar autêntico. Mostrar legal, autêntico. legal. Ser autêntico. Consegue atuar de maneira autêntica. E aí, cara, quando a gente começa a falar de autenticidade especificamente, começa a maior parte das confusões. Né? Primeiro que eu acho que eu já convivi com pessoas, tanto na família como na minha carreira, clientes com muitas questões relacionadas, né, aquela coisa assim, mas eu estou sendo autêntico, né? Eu tenho que falar o que eu estou pensando. Aí já começou a ter um problema. Sim. Né? Já é um problema que eu considero extremamente sério. Né? A pessoa, a autenticidade não é você falar o que você está pensando, falar o que der na telha, não. Eu costumo brincar que, cara, isso é falta de educação, é diferente. Né? Isso é ser sem noção, não é ser autêntico. Né? Eu estou pensando aqui e já vou falando. Não, isso não tem nada a ver com a autenticidade. Né? Então, a autenticidade tem muito mais a ver com aquela coisa de você conseguir agir de acordo com aquilo que você prega, que você realmente dá valor, e aquilo que são os seus valores mais importantes. E aí a gente percebe aquilo que a gente já falou nos outros episódios, como é importante a questão da atitude, né? Que é aquela coisa da consciência, trazer a consciência. Mais uma vez, eu estou diante de uma situação, eu tenho que tomar uma decisão. Se eu deixar o piloto automático, né, ligado, provavelmente eu vou agir de acordo com os meus condicionamentos né, passados. Né? Eu vou ser totalmente engolido pelos meus condicionamentos passados. Se eu jogo a luz da consciência, né, e chamo para mim e penso no que eu acredito que é correto, o que eu acredito que tem valor, que é a maneira mais adequada de agir naquela situação, né? Quais são os meus valores, eu decido com base nesses valores, eu estou sendo íntegro. O livro, sempre gosto de trazer, né? O livro diz o seguinte: atuar com integridade significa dar o máximo de nós mesmos pelas nossas causas, mas sem ir contra os nossos valores pessoais e os valores das organizações em que atuamos. Importante. Em resumo, significa atuarmos com base naquilo em que acreditamos. Perfeito. Né? Eu acho que essa é bem... Tão perfeito que está registrado no livro. Isso. Tão perfeito que vamos lá escrever. E aí tem um ponto importante, porque é um momento, esse momento-chave que dura milésimos de segundo, é um momento de escolha. Exatamente. O condicionamento te faz ser inconsciente. Você reage ao condicionamento. Você simplesmente parece que alguma coisa te leva a fazer.
quando você coloca a luz da consciência, que você fala, tem aquele milésimo de segundo que é uma escolha. Exatamente. Essa Exatamente. escolha, às vezes, ela pode sim ser percebida e levar um tempo maior para tomar a decisão, mas é um momento, mesmo quando você está consciente disso, mesmo o condicionamento acaba virando um momento de escolha, né? E aí é o momento de escolha de ser íntegro ou não. Ou seja, é o momento de escolher se eu vou ser eu mesmo ou não. E aí já abre uma porta gigantesca, né? Sim. O que é ser eu mesmo? Aham. Que daí volta ao que você comentou. Não, mas eu sou autêntico, eu falo o que eu tô pensando. Calma, né? Não é dessa maneira. Não então é é bem por aí. importante entender esse mecanismo. Uhum. O mecanismo de que existe um milésimo de segundo que é uma escolha, em que você vai escolher ser íntegro ou não. Uhum. Ah, mas a minha dúvida é, mas eu vou ser íntegro em relação ao quê? Quais são os meus valores? Você já recebeu perguntas assim, Zé? A pessoa não sabe quais são os... Quais são os seus valores? não Bom, consegue... E isso é outra questão importante, né? E veja, eu diria que a gente pensar em propósito, a primeira atitude, valores, você pensar nos seus valores é fundamental, né? Basicamente, propósito tem a ver, né, com valores e com talentos, né? Então, assim, se você refletiu sobre propósito, sobre o seu propósito, definiu o seu propósito, você sabe quais são os seus valores. Você sabe aquilo que é realmente importante para você. Agora, é super importante ter em mente, gente, que quais são os meus valores próprios, autorais. O que é aquilo importante para mim? Porque a gente cresce e até as nossas primeiras versões de propósito na vida, elas não são propósitos autorais, né? Elas tendem a ser propósitos impostos, de alguma forma, em que a gente recebe consciente ou inconscientemente, a gente recebe dos nossos pais, né, da sociedade, ou dos amigos, né, do pessoal da faculdade, dos professores da faculdade. Então, são coisas que a gente recebe e que a gente define um propósito meio que inconscientemente, né? A gente aceita uma imposição externa. E aí, quando a gente fala de definir valores, então, junto com esse propósito, vem valores, né? Quando a gente fala de valores, é a gente ter muito claro o que realmente é importante para mim, né? Uhum. O que realmente é importante para mim. Esse eu acho que isso que é a essência do que a gente fala que é integridade. Por que eu quero chegar lá e como eu vou fazer são questões cruciais. Perfeito. Quando falamos de integridade, os fins jamais justificam os meios. Exatamente. Certo? E isso é um ponto fundamental, né? Quando a gente fala de accountability, né? Da gente assumir a responsabilidade pelo nosso, né, propósito, né? Pelos nossos objetivos, né? Quando a gente fala de accountability, é natural que eu precise ter um limite, né? Porque senão eu posso pensar assim, não, então tá, eu estou assumindo a responsabilidade, eu quero ser accountable, eu quero realmente entregar esse projeto, eu quero realmente entregar esse resultado, e para isso eu vou atropelar todo mundo. Uhum. Né? Eu posso querer, não, eu vou atropelar todo mundo e vou ser accountable. Ok, mas aí tem integridade. Né? Por isso Tudo que bem que você teria que responder pelo teu atropelamento. Não, o teu atropelamento em massa, né? Você teria que responder por ele. Mas antes disso, surge a integridade como sendo um limite para o accountability. Né? A integridade é um limite para o meu accountability. Alguns autores colocam junto as duas coisas, né? Mas a gente destaca, a gente separa. Né? Então a integridade funciona como um limite. E é um limite porque é uma fronteira mesmo. É uma Perfeito. fronteira entre os teus valores pessoais, que sejam eles já autorais ou também absorvidos do sistema onde você está, e os valores coletivos do contexto onde você está inserido, que é o que você está falando. Perfeito. Então, por exemplo, o primeiro ponto que a gente destaca, assim, de você entender a tua integridade é o teu autoconhecimento. Por exemplo, o que é valor, É fundamental. o que é necessidade, o que é medo. Uhum. Que são coisas que estão mais na base da ação humana, né? Uhum. Eu valorizo o crescimento, mas é porque eu tenho uma necessidade de me sentir valorizado, então esse é um valor para mim. E depois que você supra essa necessidade, teu valor pode mudar. Exatamente. Então, primeiro é entender de onde estão vindo os teus valores, né? Então, isso já acontece dentro ali para dentro da fronteira. Uhum. E aí tem a parte de fora da fronteira, que é justamente, e os valores dos ambientes onde eu estou inserido. Então, essa consciência, eu acho que aí começa a complicar um pouquinho essa reflexão sobre a minha integridade. Perfeito. E, consequentemente, a autenticidade. Perfeito. E aí, né,
essa tua exposição, Maslow na veia, né? Então, mas eu acho que é muito isso, é exatamente isso. Por quê? Porque as pessoas... uma coisa é você perguntar para uma pessoa, né? Então eu pergunto, Sabrina, o que é importante para você? Quais são os seus valores? Ok. Né? Outra coisa é essa pessoa realmente refletir e aí você perceber que no processo de tomada de decisão dela, ela incorpora isso. Né? Então, a integridade pressupõe justamente que aquele valor ele é realmente importante para você, ele é crucial para você e você vai utilizá-lo no teu processo de tomada de decisão. Eu adoro, tem uma historinha né, do Gandhi, né, que eu adoro, que eu acho que é o maior exemplo do que é a integridade. É muito boa. E fala muito sobre o walk the talk. Né? Essa história está no livro. Né? Está no livro. Mas ela fala muito sobre o walk the talk. Né? Então, o Gandhi, né, na época dele lá, como né, governante da Índia e tudo mais, ele costumava receber o povo no palácio. Né? Então, o povo ia lá fazer consultas a ele no palácio e tudo mais. E ficavam filas quilométricas né, para ser atendido por ele. Né? E ele ouvia os problemas das pessoas e trazia soluções. Né? E uma vez, uma mãe levou o filho dela né, para ser consultado com o Gandhi, né? Levou o filhinho dela estava engordando, né, porque estava comendo muito doce. Né? E ela falou, meu filho, ele tem que parar de comer doce, E o menino não parava, o menino comia cada vez mais doce. E o menino tinha uma grande admiração por Gandhi, ele falou, não, então eu vou levar ele para o Gandhi para pedir para ele parar de comer doce. Né? Então ficou na fila aquele tempo inteiro. Chegou, né, quando chegou diante do Mahatma Gandhi, né, ela falou, olha, né, Mahatma, né, preciso que você diga para o meu filho para ele parar de comer doce, que isso faz mal para a saúde dele e tudo mais. E aí o Gandhi parou, olhou para ela e falou, olha só, por favor, volte aqui na semana que vem. Não precisa entrar na fila, você pode passar pela fila, volte aqui na semana que vem. E a mãe não entendeu muito, ninguém entendeu nada, o filho também não entendeu nada, ok. Mas, por favor, volte aqui na semana que vem. E na semana que vem voltou, furou a fila, e foi lá ser recebido por Gandhi. E aí o Gandhi falou, olha, fulano, né, você precisa parar de comer doce, o doce vai mal à saúde, você está engordando e tudo mais. E a mãe ficou meio atônita, o menino ficou impressionado, adorando. Né, e a mãe ficou meio atônita, assim, mas por que o senhor não falou isso há uma semana atrás? E aí ele virou, porque até uma semana atrás eu comia doce. Essa é a essência da integridade, essa é a essência de arrepiar essa história. Do walk the talk. Né? Então, assim, eu acho que é aquela coisa de você... Isso é um valor de verdade. Né? Isso é um valor de verdade. Eu estou alinhado. E para o Gandhi, assim, o principal valor para ele era a verdade. Era o compromisso dele com a verdade. Ô, gente, eu estou ouvindo vocês aqui, estou pensando assim, ó... Quanto mais você tem autoconhecimento, mais você conhece os seus valores, aí mais você consegue entender o que é integridade para você, e mais você consegue ser autêntico. Isso requer um nível de complexidade, que me fez pensar nas nossas queridas lógicas de ação. Né? Então, vamos correlacionar, inclusive com uma pergunta que surgiu aqui para nós, que é o seguinte, que eu acho que tem tudo a ver com lógica de ação, se vocês puderem responder nessa linha aí, que é a seguinte, qual que é a diferença entre um líder íntegro e um líder apenas politicamente correto? Legal. Essa é rica aí, essa dá uma... Você adora esse tema. Vai, deleite-se, Zé. Legal. Vamos lá. A correção política, ela é uma questão que a gente chama do Zeitgeist, né? Então, eu gosto de usar esse termo. Né? O que é o Zeitgeist? O Zeitgeist é o espírito da época. Então, do mesmo jeito que da década de 90 até o início da década de 2000, era legal, né? E a mídia, a grande mídia internacional, ela vendia, né, o neoliberalismo, ela vendia, né, o modo de vida yuppie, né? Ela vendia, né, essa ideia, né, toda essa ideia por trás de uma vida, né, de dedicação ao trabalho, né, para ficar rico, para ganhar dinheiro e ficar rico. E essas eram as pessoas que tinham o maior, vamos colocar assim, respeito da mídia internacional, dos formadores de opinião em geral. Então, esse era o pano de fundo de toda a formação de opinião internacional. Era o Zeitgeist anterior. Aí estamos falando de lógica de ação.
o Zeitgeist anterior era o Ativer, né? Era a lógica de ação do Ativer que formava a base do Zeitgeist anterior. Na virada do milênio, começou a se fortalecer a lógica de ação seguinte, mais complexa, né? Do individualista, pluralista, redefining, né? Como queremos chamar. O verde. O verde, né? Então a gente sai da lógica de ação do Ativer, laranja, para o verde, pluralista, individualista. E trocando em miúdos, a lógica, o Zeitgeist do Ativer é o workaholic, o trabalho enquanto eles dormem, o construa seus resultados, a meritocracia, né? Então ia por esse caminho. Que era algo assim, vigente como o Zeitgeist desde a década de 70, né? Começa na década de 70 e vai ali até a E ainda é muito presente, né? Ainda é muito presente. Não mais como um Zeitgeist, né? Ainda muito presente dentro de determinadas... Né, determinados principalmente de pessoas que círculos, são daquela época, que cresceram naquela época e tal. Exatamente. Então, assim, nessa virada, esses valores do verde, os valores pluralistas, né, os valores relacionados à inclusão, à diversidade, etc., eles sustentabilidade. Passam, exatamente, sustentabilidade, eles assumem um papel predominante nesses formadores de opinião, nessa grande mídia internacional. Então, hoje, o espírito da época, o Zeitgeist, hoje é um Zeitgeist inegavelmente verde. Politicamente correto. E aí, o que acontece? Né? Como isso vem massificado, de maneira geral, né? Vem massificado na mídia, de uma maneira geral, um fenômeno muito comum é de pessoas que ainda não desenvolveram a lógica de ação individualista, pluralista, verde, né? Ainda operam em lógicas de ação menos complexas. E aí estamos falando, né, do azul, né, diplomata, estamos falando do azul-laranja, o expert, né, e menos até nesse caso do laranja Ativer. Essas pessoas, porque tem o Zeitgeist e tem um monte de gente falando que aquilo ali é certo, aquilo ali é o jeito correto de encarar essas questões. Essas pessoas, principalmente quando a gente está falando do diplomata azul e o azul-laranja, elas adotam essas verdades sem uma crítica. Né? Eu adoto uma verdade sem uma crítica. E, principalmente, se eu estou operando no diplomata ou no expert, essa verdade ganha a conotação de absolutista. Né? Então, a correção política acaba sendo exatamente isso. Ou seja, eu tenho que... Né, aceitar a diversidade, eu tenho que fazer inclusão, eu não posso discriminar de forma alguma, eu tenho, e assim por diante. Obviamente que muitas dessas questões hoje são incluídas na lei, né? Então são questões legais e as pessoas têm que seguir. Mas a grande questão por trás disso, né, é que na hora que eu estou agindo de maneira politicamente correta, impondo, né, a minha verdade sobre os outros, não necessariamente eu estou sendo íntegro, ok? Muitas vezes podem ser que ali naquele momento eu estou agindo de acordo, né, com esses valores do Zeitgeist, né, que não são valores necessariamente meus, e muito pelo contrário, muitas vezes não tem nada a ver com os meus processos de pensamento, as minhas formas de pensar. E aí eu acabo, né, é uma violação, né, talvez um grande paradoxo dessa forma de pensar, é que justamente a forma de pensar que deveria respeitar e ouvir e aceitar que todas as pessoas têm filtros diferentes para entender a realidade, ela acaba dizendo, não, agora você não pode ter filtro nenhum, você tem que aceitar, né, essas questões dessa maneira. Né? Os valores são esses, não interessa se você pensa de outro jeito, né, você tem que se conformar a essa tábua de valores aqui que está sendo imposta pelo... E isso acontece também dentro de famílias e organizações, que às vezes tem um Zeitgeist da família, principalmente nessa questão de quem é sucessor de empresa familiar, isso acontece muito, e também dentro de organizações, que tem o seu próprio Zeitgeist, né? Sua própria forma de atuação ali, e que você defende aquilo, porque é justamente o politicamente correto, vamos dizer assim, é o correto naquele contexto, mas não está integrado com seus valores. Não está integrado com seus valores. E aí vem um gap de integridade. Perfeito. Ou seja, você pode estar atuando com propósito, sendo accountable, né? Isso. Só que tem essa lacuna de integridade. Não é autenticamente íntegro.
né? Isso. Acho que dá para Perfeito, dizer assim, né? Não é Não genuíno. autenticamente íntegro, é genuíno. Não é genuíno, né? E você sente isso, né? É como se fosse uma lacuna interna mesmo. Uhum. Mas então pensando, voltando para as lógicas de ação, né? Quais são as lógicas de ação que favorecem, não sei se dá para dizer assim, essa atitude de fato íntegra? O que é um líder íntegro? Geralmente ele vai operar em qual lógica de ação? Tem essa relação Legal. ou não? Enfim. Tem. A gente usa muito, quando a gente fala das atitudes, né? A gente usa muito o propósito e o accountability como sendo assim, alavancadores do Ativer, do Ativer saudável, né? Então, assim, grandes alavancadores do Ativer saudável, propósito e accountability. Mas a gente já viu, né? Se eu pego o propósito, pego a accountability e massacro só com esses dois, né? Eu tendo a levar essa pessoa que está no Ativer, que consolida o Ativer, para um Ativer não saudável. Essa é a tendência natural, quer dizer, eu estou massacrando em cima de ser accountable, responder, né? E tô, ao mesmo tempo, né? Propósito, foco, né? Direcionamento, então eu tendo a criar uma situação de um Ativer não saudável. Porque escolhe uma linha de atuação focada Exatamente. nos resultados, pode ser até a própria autoral mesmo, uma linha que eu escolhi, Exatamente. mas eu estou focado ali. Então eu vou Exatamente. ter algumas consequências da minha atuação que eu não vou estar olhando, eu vou estar excluindo, porque eu estou olhando aquele foco de resultado. A gente costuma dizer que a integridade e a humildade, elas fazem a ponte entre o Ativer e o individualista pluralista, né? Entre o laranja e o verde. Tá. Né? Então ela começa a integridade, ela tem um papel fundamental em manter o Ativer saudável. Porque daí eu começo a cruzar aquela fronteira que a gente falou, aquela fronteira dos valores individuais, né, e a fronteira dos valores dos vários coletivos onde eu estou inserido. Na verdade, não é uma fronteira, são várias fronteiras, né? É um desenho, sei lá, mais de quadridimensional. E aí eu começo a cruzar essa fronteira, bem nessa transição justamente do Ativer laranja para um pluralista redefining verde. Exato. E é uma maneira, a gente, né, sempre trabalhou muito essas atitudes no desenvolvimento de líderes, e o papel da integridade, da autenticidade sempre foi fundamental nessa transição. Ou seja, vamos fazer o Ativer que eventualmente não está atuando de forma saudável, passar a atuar de maneira saudável e abrir as portas, né, do verde, né, do individualista pluralista para ele. Né? Não, muito legal. Tem aquela pergunta, né, que sempre surge, que a gente conversou antes, que é o seguinte: puxa, como é que eu vou ser íntegro? Como é que eu vou ser verdadeiramente íntegro se eu tenho que, de repente, omitir algumas informações que são estratégicas da minha equipe? Isso não vai comprometer minha integridade em relação a eles, né? Como esse conflito ético-moral ali que o líder que está buscando uma integridade pode ficar. Como que a gente lida com isso? Esse é baseado em cenas reais. Perguntas reais e Olha, dúvidas, né? Eu vou dizer para vocês, talvez essa seja, quando a gente começa a trabalhar com autenticidade nas empresas, né? A gente entra com o conceito de integridade e autenticidade nas empresas, é a primeira coisa que aparece. Em geral, e normalmente, principalmente, quando a gente está trabalhando com o nível gerencial. Né? A gente não está trabalhando com C-level, estamos trabalhando com o nível gerencial. Né? Geralmente é a questão que surge de cara. Lá vem esses caras com autenticidade, falar de autenticidade, né? Mas como é que pode isso? Quer dizer que então eu tenho que ser autêntico com o meu time? Né? Então a primeira coisa é a sua, eu tenho que ser autêntico com o meu time. Né? Então tem lá, né, eu estou sabendo de um plano, né, que se um determinado, né, por exemplo, vamos pegar uma situação hipotética, né? Se um determinado empréstimo ou investimento não entrar na empresa, eu sei que vai ter vamos ter um corte de despesas por meio de demissão de funcionários. Né? E aí eu estou sabendo disso, eu sou gerente, eu estou sabendo disso. E aí eu estou com a minha equipe e as pessoas estão questionando sobre os próximos passos da gerência. E aí? Eu vou ser autêntico? Eu vou chegar e abrir, né, para a minha equipe? Então, seria isso? Quer dizer, então não concordo com essa autenticidade. Ou às vezes até uma situação que me ocorreu, por exemplo, eu estou sabendo que pode ser que tenha um corte de funcionários e vem um funcionário meu que confia em mim, que acha que eu sou íntegro, e vem dividir que ele, por exemplo, vai trocar de carro, vai assumir uma dívida grande agora, e aí, o que eu faço? O que eu faço numa situação dessa? Perfeito. Então, e aí a gente costuma dizer, ser autêntico não significa ser 100% transparente.
Tá. Né? Eu acho que esse é um ponto fundamental. Se eu estou num ambiente corporativo, eu sei, eu tenho conhecimento dessa realidade. Entretanto, eu não posso compartilhar essa realidade com todos, por exemplo. Né? Essa realidade, se eu compartilhar essa realidade com todos, eu posso ter problemas advindos dessa realidade, especialmente de pessoas que não têm maturidade para lidar com ela. Né? E como eu posso ser autêntico numa situação dessas? Se eu sou questionado, né, ou se trazem uma situação para mim como essa, o que eu poderia falar? Olha, eu não posso compartilhar contigo todas as informações que eu tenho hoje, né? Mas eu não te aconselharia agora, acho que não é o momento de você fazer esse investimento. Né? E a mesma coisa, por exemplo, com o time. Né? Eu estou sabendo de alguma coisa, não precisa nem ser uma demissão, mas alguma outra estratégia, né, que eu não possa, que foi pedido para não ser compartilhado com o time. Olha, e eu sou questionado a respeito disso. Existem outros fatores que influenciam essa questão, os quais eu não posso compartilhar com vocês. Né? Mas, diante disso, eu recomendo essa linha de ação, recomendo que a gente vá por aqui ou vá por ali, né? Mas tem outros fatores que eu não posso compartilhar com vocês agora. Então, veja, eu estou sendo autêntico na medida que eu estou dizendo que existem outras questões. E eu estou dizendo e assumindo, eu não posso compartilhar essas questões agora. Isso é autenticidade. Nossa, perfeito. Porque... Isso é muito maturidade, é um líder muito maduro, né? Exatamente. Tá agindo ali do alto da sua lógica de ação, né? Porque talvez. Eu não estou simplesmente dizendo, não, pô, né? Então, vou te contar ou enrolando, aqui, ou fofocando, né? Né? Exatamente. Então, eu acho que Nossa, muito legal. É um case muito, assim, de colocação da autenticidade à prova, né? Da integridade e autenticidade à prova. E eu acho que não só da integridade e autenticidade, mas do accountability também, né? Porque, assim, escolha o seu difícil, que é o que a gente falou da última vez, no último episódio, né? Puxa, é difícil eu me ausentar de opinar, né? Porque a pessoa tá confiando em mim. Mas eu também não posso dividir todas as coisas. Então, assim, como que eu posso ser accountable e me responsabilizar pela parte que eu vou compartilhar? Exatamente. Né? E assim, mas aí vai gerar dúvida, mas aí vai gerar mais questionamento, mas aí você diz, não posso compartilhar a partir daqui, né? Para ser uma conversa rápida, não precisa ficar enrolando a pessoa e tal. Muito legal. E se nos seus valores você não concorda com a questão de não compartilhar, é algo que você tem que resolver, e se você se sentir livre para levar para cima e conversar com seus superiores sobre esse ponto, você pode fazer isso. Perfeito. Mas, né, então, assim, você não precisa não ser verídico com os seus valores nesse processo. Sim. Mas aceitar esses valores e falar, o que eu faço com eles, então? Se isso está me incomodando, quais são as linhas? E aí ele está bem na fronteira entre os valores pessoais e os valores do coletivo onde ele está naquele momento. E como ele assume um papel de gerência, um papel de liderança, ele tem que ter o accountability, a responsabilidade incondicional de assumir esse papel. Porque faz parte do trabalho ter esse tipo de conflito. Né? E aí é buscar justamente os caminhos onde ele possa sanar essa dor interna, mas respeitando justamente esse... Por isso que gerenciar, ele é complexo. Exatamente. Gerenciar é complexo mesmo. Agora, o que eu acho que é tão incrível e que me encantou em toda essa abordagem, que é o tema do nosso podcast, é que sem isso aqui, você está cego em relação a tudo isso. Você não consegue enxergar e entender o que está acontecendo. Você sente as dores ali, mas você não consegue botar no papel e entender a lógica do que está acontecendo. Quando você ilumina com a sua consciência e com a abordagem integral, com diversas outras abordagens que permitem você entender o contexto, você fala, ok, agora eu consigo decorticar o que está acontecendo, então eu consigo tomar uma decisão. Porque antes era muito confuso, eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Eu não concordava, mas eles falavam, mas aí... Então, quando dá clareza, fica mais fácil. Por isso, de novo... É tão incrível a abordagem. Por isso que o autoconhecimento é a fundação de tudo isso, né? Tipo, construir um prédio. Só tem um prédio lá porque foi feita uma fundação embaixo primeiro, que inclusive foi profunda, né? Então é uma analogia perfeita, que é o autoconhecimento, né? E isso que você falou, Paulo, bem quando você falou, eu achei aqui, olha que legal.
Você falou que é difícil liderar, né? Puxa, liderar é difícil, realmente tem esses desafios, né? Ó, os desafios aqui, ó. Devemos estar conscientes de que nossas emoções estarão sempre presentes e impulsionando nossas atitudes e comportamentos. Podemos dizer, então, que junto à nossa trajetória integral e profissional, decorre também uma jornada emocional. Então, o difícil de ser líder é isso, é justamente essa jornada emocional, é essa dor de, ai meu Deus, como é que eu vou lidar com essa situação? Porque realmente, a partir do momento que você está numa posição de liderança, você está primeiro, quanto mais alto, mais sozinho, né, naquela companhia, então tem essa questão da solidão aí da liderança, quanto mais alta a gestão, mais solitário é, a gente sabe, então você acaba tendo que tomar decisões sozinho, muitas vezes, você tem menos pares, né, então quanto mais na base ali do operacional, você tem mais pares, pessoas fazendo a mesma coisa que você, agora, quanto mais alto, puxa, vai ficando fininho ali aquela ponta da pirâmide, né, então essa jornada emocional, ela vai sendo de fato lapidada e muito posta à prova ao longo da jornada do líder, né? E aí a gente já pode até definir um outro tema, um próximo podcast. Opa, ideias! Maestria emocional. Adoro quando a esse gente fala conceito. de atitude, é fundamental a gente falar, a gente está colocando, né, que se eu não tenho a atitude, eu não jogo a luz da consciência, e a atitude é a luz da consciência, né? Então, assim, se eu não tenho a atitude de iluminar com a luz da consciência, eu fico à mercê dos meus condicionamentos. E agora, nada adianta eu praticar ter a atitude e diante de uma situação, por exemplo, uma situação que apertou um botãozinho ali, né, mais dolorido, né, eu simplesmente perder as estribeiras e não só vir o condicionamento, como vir impulsos, né, vamos dizer assim, bem menos complexos, né, do ponto de vista, né, bioquímico mesmo, né? Então vir impulsos aí quase que reptilianos aí, de reação a uma determinada situação, né? Então a maestria emocional tem um papel muito grande nessa regulação, né? De eu ser capaz de me manter, né? Manter as atitudes, as 5 atitudes, mesmo quando uma situação extremamente pesada, né, e complicada e, né, desrompe, né, na minha frente. Tem uma pergunta aqui também que surgiu, que é o seguinte, integridade está relacionada à coerência entre discurso e ação. Walk the talk, que a gente sempre fala que está no livro e tal. É o Gandhi ali, né? É o Gandhi. O que acontece quando um líder fala uma coisa, mas age de outra forma? Perfeito. Assim, aí eu acho que nosso episódio com o Alan falou muito disso, né? Assim, gente, é tiro e queda, né? Se eu falo uma coisa e ajo de uma maneira oposta a essa, o que vai prevalecer no meu time é a maneira que eu estou agindo. É o comportamento. É o comportamento. Assim, olha, é tiro e queda. Isso aí é uma coisa que eu tenho percebido ao longo da minha carreira e com clientes, empresas clientes, a gente percebe em ambientes, de uma maneira geral, com disfunções, né, a gente percebe que uma das principais questões é exatamente essa. Né? Normalmente você tem uma liderança que sinaliza, né, que faz discursos belos, né, que sinaliza uma determinada direção e que, na prática, acaba agindo de forma contrária. E isso acaba realmente sendo bastante prejudicial, porque as pessoas vão... É natural, né? As pessoas vão seguir o que elas estão percebendo, o que elas estão enxergando, né? E não aquilo que está sendo dito, necessariamente. Só tem uma forma de liderar, que é pelo exemplo. Pelo exemplo. Consciente ou inconsciente, é o teu exemplo que vai prevalecer. Exatamente. E como isso é um desafio enorme quando você se encontra numa situação de transição de lógica de ação. Ok. Porque você está baseado numa forma de agir que você tá muito acostumado, mas você está começando a perceber que ela não resolve mais seus problemas. Então, você está começando a testar outros ambientes. Perfeito. E nessa transição, você se perde um pouco com relação à tua própria coerência, à tua própria autenticidade e à tua própria integridade. Porque você está tentando uma nova forma, mas você está acostumado com o anterior e parece que não é você mesmo. Né? A gente encontrou muitos assim, né? Eu lembrei do caso, né, do líder querer sempre passar o recado. Não, vamos passar o recado de que isso aqui... O próprio líder estava em transição, então que recado que ele queria passar? Nem ele sabia, na verdade. Era para aquela situação específica que ele queria passar um recado, mas não tinha uma consistência, porque ele estava no momento de transição.
né? E como que a gente lida com isso, Zé? Não, direto. Isso acontece muito, muito. E veja, a gente tem até dentro da questão da evolução das lógicas de ação uma questão típica e clássica que é do individualista pluralista do verde, né? E quando ela aparece, hoje eu costumo dizer que, assim, parabéns, né? Quando ela aparece, quando ela começa, essa crise começa a aparecer, porque é sinal de que, né, eu estou já sendo provocado para desenvolver a próxima lógica de ação, né, lá, integrativo, né, transforming, né, o amarelo ou o teal, né? Eu estou sendo já provocado a ela. Porque, e isso é muito claro, porque o nível verde de consciência, a lógica de ação do individualista pluralista, né, o redefining, ele tem um apreço, normalmente os líderes que operam dessa forma têm um apreço muito grande pela integridade. Ou seja, tem um apreço muito grande em agir de acordo com os seus valores. E eles começam a perceber que, para ser efetivo em determinadas situações distintas e contextos diferentes, eles acabam tomando decisões que aparentemente estão ferindo aquele valor que ele definiu. E isso geralmente causa dor, né? É uma dor psicológica grande, né? Putz, eu tive que fazer isso. Nossa, mas é uma coisa que me deixou mal, eu tive que fazer isso. E quando a pessoa começa a perceber que ela está tendo que fazer isso em muitos contextos diferentes, ela começa a perceber que ela está sendo um camaleão. Ela começa a perceber que ela está se adequando à situação para conseguir efetividade e conseguir, na verdade, a evolução do sistema. Uhum. Né? Ou seja, na verdade, ela está começando a ser transform. Ela está começando... Então, assim, eu costumo dizer que é você colocar o propósito evolutivo acima da tua interpretação limitada dos seus valores. Olha só. Né? Então, assim, eu acho que essa talvez seja... Repete a frase Forte. que é boa. Gostei, anota aí. Você colocar o propósito evolutivo acima da sua interpretação limitada dos seus próprios valores. Né? Muito bom, né? Eu acho que e essa é uma transição, é uma crise que, em geral, as pessoas vão passar sempre que vão fazer esse processo de transição. Eu estou nela há uns 10 anos, mais ou menos. Isso. E se você sentiu essa crise, escreva para a gente, conta os detalhes, porque para a gente é muito rico entender esses exemplos e discutir sobre eles, né? Falar, bom, o que está acontecendo ali, em que nível que isso está e qual é o salto, né? Como Exatamente, pode ajudar. qual é o próximo Excelente. passo ali. Boa, já fica o convite. Sensacional, hein, gente? E, ó, pra gente fechar aqui, uma pergunta, um conselho, na verdade, né? Para vocês dois darem aí para os nossos ouvintes. Para um líder ou um empresário, né, que quer desenvolver mais a sua integridade, por onde começar? Bom, o meu conselho é faça terapia, tá? Então, assim, se você não está fazendo, está atrasado. Sempre. Mas digam, o que vocês sugerem como é que começa? Como é que, enfim. Assim, eu acho que o ponto de partida sempre é o autoconhecimento, como a gente falou. E o autoconhecimento nunca é demais. Nunca é demais, nunca. Primeiro, assim, primeiro que não é um estágio, né? Assim, agora eu vou trabalhar muito autoconhecimento, aí depois eu vou trabalhar outras coisas. Não. Agora você vai trabalhar autoconhecimento. Enquanto você estiver vivo, você vai estar trabalhando o seu autoconhecimento. Agora eu vou trabalhar autoconhecimento, depois eu vou trabalhar outra coisa, o autoconhecimento, depois uma outra e outra coisa, o autoconhecimento. O autoconhecimento continua sendo trabalhado sempre. Até porque os desafios diferentes vão trazendo novas versões da gente. Exatamente. Né? E, gente, a gente está mudando. A gente está mudando. A gente é dinâmico, né? Eu já atingi um nível profundo de autoconhecimento. Linha de chegada. Me conheço bem. Me conheço bem. Não. Então, não isso não prova conhece. que você não se conhece bem. Isso né? prova Falar que você isso. não se conhece. É muito por aí. Eu acho que, assim, a terapia, né, tem um papel fundamental, sim. A terapia e todo e qualquer tipo de trabalho com a sombra. Né? Eu acho que nesse processo de autoconhecimento, e quando a gente fala de integridade, a questão da sombra é muito importante, porque a mente individualista pluralista, ela tende a ser um pouco idealista. Né? E ela tende a, de alguma maneira, embora reconheça a importância da nossa sombra, da questão da projeção, ela tende, de alguma maneira, por valor, lembra que a gente está falando de valores, né? Por integridade, ela tende a rejeitar
muito alguns conteúdos reprimidos, conteúdos obscuros que a gente colocou no nosso subconsciente. Então, eu acho que a terapia é fundamental, todo tipo de trabalho com a sombra é fundamental, nesse processo de autoconhecimento, para que a gente estejam claros quais são os nossos valores. Porque eu não vou nunca conseguir ser íntegro ou ser autêntico se eu não tenho clareza dos meus valores. Né? Então, eu preciso ter clareza dos valores. E esse é um processo dinâmico. Não adianta eu fazer uma listinha. Né? Eu fiz uma listinha hoje dos meus valores aqui. Está aqui, pronto. Aí eu botei na parede, agora eu já sei. Esses são meus valores e pronto. Não, pronto nada. Né? Na verdade, no teu processo de desenvolvimento ao longo da vida, os teus valores estão mudando direto. Né? Se você pensa em alguma coisa diferente, não, meus valores... Provavelmente você estagnou no diplomata lá. Você estagnou no azul. E só para ilustrar esse caso que você trouxe da sombra, é muito importante porque, um exemplo, né? Quando a gente está ativando mais esse modo individualista, pluralista, que é o verde que você está falando, às vezes ficam assim, mas eu não gosto de competitividade, mas eu não gosto de regras. Tudo que incomoda você e que faz sentido em alguns contextos, mas que você, não posso chegar ali, se eu odeio um lugar cheio de regra, é porque tem alguma sombra. Tudo aqui que você resiste, persiste. Exato. Persiste. Perfeito. Perfeito. Então é isso. Perfeito. O caminho que você está trazendo é o autoconhecimento e, dentro do autoconhecimento, um olhar especial para as sombras. Boa. Porque são elas, essas lacunas, esses incômodos que vão impedir você de ativar um modo de pensar, um nível de consciência, uma lógica de ação mais complexa de forma saudável. Então é isso que segura. Então é identificar quais são essas sombras que, inclusive, eu acho que é um excelente outro tema para o podcast. Sombras. Sombra. Já deixa anotadinho aí. Sombra, e para quem está talvez aí um pouco perdido, né, o conceito junguiano. Na psicanálise a gente falaria mais de inconsciente. Então, o que está recalcado é a mesma coisa, né? Então, talvez coisas recalcadas é um termo talvez mais fácil, né, para as pessoas entenderem, mas é a mesma coisa, né? O que está ali. O que está ali escondido debaixo do teu tapete psíquico ali, que você não quer mexer, mas que está impactando no teu comportamento, está impactando nas tuas escolhas, está impactando na tua qualidade de vida, no fim das contas, né? Porque a sombra não revelada, não trazida à luz, ela nos atrapalha a nossa liderança, atrapalha as nossas relações, né? Então é isso. E para a gente fechar, diga. Por nossa psicóloga. Exato. Então, por isso, né, que eu sempre recomendo a terapia, né, porque seja por um caminho ou por outro aí, são várias abordagens na psicologia justamente para atender os diferentes tipos de pessoas, né, tem uma diversidade muito grande, então com certeza vai achar uma abordagem aí que você goste. E para a gente fechar, gente, mais um episódio maravilhoso, né, eu agradeço muito, mas quero fazer o profundo. Eu tô amando, eu estou, assim, especialmente apaixonada por essa série de 5 atitudes do líder integral, até porque é um dos conteúdos favoritos meus aqui do livro, eu gosto muito. E tem tudo a ver com psicologia, né? Então, puxa pro meu lado ali, eu gosto. Mas aí vocês finalizam essa parte da integridade falando assim, a integridade abre espaço para o estabelecimento de um nível de consciência verde saudável, né? Que é o que você falou. Mas, para consolidar esse nível de consciência e abrir caminho para o pensamento da segunda camada, ou pensamento integral, existe um outro passo a ser dado. Afinal, ser um líder integral não significa ser dono da verdade. O verdadeiro líder integral não age somente com propósito, accountability e integridade. Ele também é humilde. Então, humildade é o nosso próximo... porque tá virando um super-homem esse cara aqui, né? Que bom que chegou a humildade pra baixar um pouco a bola dele, né? Então... Boa, excelente. Exatamente. Se não chegar a humildade para baixar a bola dele, ele não vai ser um líder integral, né? De fato. Então é isso. Até para dar um spoiler, né? Que uma das principais pontos falhos, né, de um líder integral não saudável ainda é a arrogância integral. Então a gente vai falar sobre isso. Até sobre o próximo episódio. Arrogância integral. Gostei. Vamos trazer a questão da arrogância também, que a gente vê tanto no mercado, né? Nossa, vai ser bom falar sobre isso aí. Vai ser super interessante. Então é isso, gente. Mais um episódio sensacional. Você que está nos acompanhando, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o teu comentário, deixa a tua curtida, chega curtindo já, que se você parou para assistir, provavelmente é porque você gosta, né? Então já chega curtindo para você não esquecer, se inscreve no canal, compartilha com quem tá aí numa jornada de liderança, de evolução,
pessoal, profissional, que você acredita que vai contribuir, porque afinal de contas é para isso que a gente criou esse podcast, né? Com Para certeza. contribuir para a evolução das pessoas. Legal? Que mais? Avisos paroquiais? Mais algum? Não deixe de se inscrever. Né? Isso é importante. E o nosso E Instagram. enviar sua pergunta e contar o seu contexto. Isso. Pra gente é Legal. ouro. E o nosso Instagram, gente. Tem conteúdo nosso lá também, né? É @integralworks_. Muito bem, é isso? É isso. Então, muito obrigada, gente. Nos vemos no próximo episódio. Até a próxima. Até a próxima, pessoal.